Mateus 25, verso 31, diz a palavra do Senhor: Quando vier o Filho do Homem na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à sua esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, era forasteiro e me hospedaste, estava nu e me vestistes, enfermo e visitastes, preso e foste ver-me. Então perguntarão os justos: Quando foi que te vimos com fome e te demos de comer? Ou com sede te demos de beber? E quando te vimos forasteiros te hospedamos? Ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou preso e fomos te visitar? O rei respondendo lhes dirá: Em verdade vos afirmo que, sempre que o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Vamos orar ao Senhor? Pai, pedimos a iluminação e a condução do Teu Espírito Santo sobre nós, para que pensemos o que Te agrada e sejamos movidos, Senhor Deus, da nossa posição estabelecida por nós mesmos, para sermos aquilo que o Senhor projetou que fôssemos, segundo os Teus preceitos, segundo Tua reta justiça. Tudo, Senhor Deus, Te pedimos, não porque mereçamos algo do Senhor, mas Te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amados, nós tivemos nas últimas décadas a tentativa de plantação do que alguns denominaram da Terra 2. O que era a Terra 2? Era a tentativa de se criar um planeta com uma nova sociedade, ignorando tudo que veio tradicionalmente por milênios trazendo a Terra funcionando em alguns pilares, e esses pilares tentaram então demolir, conseguiram no coração de alguns homens demolir, mas a sociedade continua ainda com as mesmas necessidades. A Terra 2 era uma tentativa de se criar no nosso planeta uma sociedade que incluísse todo tipo de pessoa e que nessa inclusão não se poderia jamais contestar o ponto de vista do outro. Só que isso na realidade nunca funcionou, porque o cristianismo nunca foi tão questionado quanto nessa época. E assim se estabeleceram governos. Nós tivemos governos, inclusive no Brasil, por mais de 16 anos, tivemos um governo que era partidário desse pensamento, de que poderíamos criar famílias homossexuais, que poderíamos criar uma sociedade altamente permissiva, e que a droga pudesse ser liberada para que todos usassem, e assim se pensava em montar um outro planeta melhor do que aquele que Deus fez, e chamando assim de Terra 2. Um planeta que não incluía Deus na sua agenda, nem discutia a vontade e o desejo de Deus. Os planos de Deus jamais seriam questionados. A Terra 2 ignorava Deus. Então se tentou se estabelecer. E por incrível que pareça, ou era o mais óbvio, essa Terra não funcionou, porque ela ignorou certas leis antropológicas, leis de comportamento humano, de necessidade humana, foram ignorados. A ideia é que cada país tivesse um governo totalitário, não democrático, e que supostamente, esse governo totalitário estabeleceria uma ordem na Terra. Isso aí você via nos Estados Unidos, foi a tônica do governo Barack Obama, e antes dele, Bill Clinton já estava plantando isso. Então, você tem essa tônica tentando estabelecer no mundo um mundo que fosse mais permissivo, um mundo em que leis pudessem ser desrespeitadas e autoridades questionadas para você demolir o mundo antigo e você estabelecer um novo mundo.
com uma nova sociedade, um novo desenho de famílias. E essa nova sociedade traria justiça, supostamente justiça à terra. O grande problema é que não funcionou. Quem assumiu os governos e trabalhava por um governo totalitário foi tão ladrão quanto os outros anteriores. Aqueles que eram de esquerda se mostraram tão perversos e piores ainda, mais descarados do que foram os de direita, que tentavam de alguma forma encobrir hipocritamente seus roubos. A hipocrisia, a máscara caiu. Foi um desastre para o mundo, particularmente para o Brasil e para os Estados Unidos. Tanto é verdade que nos Estados Unidos não se elegeu alguém dessa hegemonia, desse pensamento. Donald Trump foi eleito por ser conservador, por ter uma política diferente sobre imigração, política diferente sobre privilegiar homossexuais e coisas desse tipo. E no Brasil também foi eleito com uma margem interessante de votos, Bolsonaro, que também é de uma linha chamada conservadora, porque Terra 2 não funciona, queridos. Inventarmos uma nova terra, não adianta, o homem continua com a mesma necessidade e necessitando de Deus. Ignorar Deus não vai fazer com que Deus se torne supérfluo. Nunca foi tão importante se estudar, se entender o poder das religiões. Quando os homens falavam de ignorar as religiões, uma religião destruiu as Torres Gêmeas nos Estados Unidos. Então, o que prova que não adianta você tentar ignorar algo que é extremamente importante, que é Deus, e da mesma forma ignorar Jesus. Essa nova geração que vinha não questionava se Jesus ressuscitou. O que nós estaremos celebrando no domingo que vem, a ressurreição de Cristo. Como se ela não tivesse importância. Como assim? O grande problema do homem, insolúvel, é a morte. Trabalhamos nessa terra, vivemos, plantamos, construímos, damos a nossa contribuição e depois partimos sem levar nada. A morte é o grande absurdo da nossa história. E se você ignorar Gênesis 1, 2 e 3, você vai perder toda a chance que tem de entender o que acontece com a terra e com a humanidade. Então é importante que Jesus, alguém que viveu aí 4.000, 5.000 anos, 4.000 anos depois de Moisés ali, 2.500 anos depois de Moisés, e depois de Gênesis, do dilúvio, uns 4.000 anos. Jesus, mesmo estando numa outra era, que se pensava que o intelectualismo grego dominando o mundo seria a mente pensante do mundo, Jesus permanece no judaísmo e nas escrituras e ensina contra tudo o que se ensinava na época, pregando assim as escrituras como a única regra de fé, coisa que nós acabamos copiando. E Jesus então foi uma contraposição a uma época em que ainda se pregavam mudanças, e nós vemos que essa tal da Terra 2, ela não é tão nova assim. Se você vê a proposta de sociedade grega, a proposta de sociedade romana, se você voltar e ver no Egito, você vai ver que o homem sempre esteve se rebelando contra Deus. E não adianta eu dizer que a ressurreição não tem importância, porque ela é fundamental. Ela é a resposta de Deus para o grande problema que nós temos, que é a morte. A morte é um absurdo que atinge a todos nós. Quem entre nós ainda não morreu, vai morrer um dia. Então, como que eu vou dizer que a ressurreição é uma coisa supérflua? É algo irrelevante para se discutir. Ou Jesus ressuscitou dos mortos, ou então Jesus continua morto. Se ele ressuscitou dos mortos, como as Escrituras afirmam, como ele mesmo afirmou, então esse mundo tem dono. E eu não posso fazer do mundo o que eu bem entender. Eu não posso ignorar a Deus, porque Jesus disse que ele veio para cumprir a palavra do seu Pai. E quem quiser honrar esse homem que recebeu o controle de Deus sobre todas as coisas, vai ter que honrar o seu Pai também, o nosso Criador. Então, portanto, a ressurreição passa a ser fundamental para nós. O grande problema para mim que eu vejo e que Jesus está aqui abordando é que parece que, caminhando, pensando como o mundo, a igreja tentou inventar a igreja 2.
como tinha Terra 2, tentou-se inventar uma nova igreja. Uma igreja em que a opinião pessoal de cada membro deve prevalecer sobre a vontade de Deus e sobre a palavra. Em que o meu ponto de vista sobre aborto, sobre a liberação de drogas, vale mais do que aquilo que Deus estabelece na sua palavra e Deus determina. Então eu não preciso mais examinar as Escrituras. Já vemos aí uma igreja sem Bíblia. E aí, a partir do momento que eu não preciso mais, tudo que está na igreja tem que ficar sob o meu controle, porque debaixo do meu controle eu levo do melhor jeito que puder. A igreja 2, queridos, não vai funcionar como a Terra 2 não funcionou. A igreja que funciona é aquela que Jesus construiu, e quando Pedro confessa que Jesus era o Messias, Jesus disse: você é um homem afortunado, Pedro, porque não foi a sua mente que te revelou isso, mas foi Deus. Essa frase sua, de que eu sou o Messias, é a pedra sobre a qual eu vou edificar a minha igreja. Essas são, em outras palavras, as mesmas palavras que Jesus disse a Pedro. A igreja seria construída sobre a confissão de que Jesus é o Messias. E como Messias, o reino dele seria eterno. Foi isso que Deus prometeu para Davi. Nós estamos estudando Davi na escola dominical. Foi isso, né? Deus disse a Davi o quê? Você terá um reino que durará para sempre. Como? Um descendente de Davi, chamado Jesus, se sentaria no trono para toda a eternidade. Jesus é a junção, vamos dizer, da dinastia ou da casa de Davi com Deus. E por isso Jesus é eterno. E por isso, mesmo matando Jesus, como a humanidade fez, a humanidade representada nas autoridades romanas e judaicas, executaram Jesus para tentar, de alguma forma, apagar Jesus, como a nossa sociedade tem feito recentemente com a igreja e com o mundo. Tentar apagar a ideia de Jesus, só que ao terceiro dia ele ressuscita. E se ele ressuscitou, como diz, isso não sou eu que fala, isso é considerado um dos bons poetas brasileiros, aquele compositor Renato Russo, disse exatamente essa frase. Ele disse, mas acontece que tudo tem seu começo. E se começa, um dia acaba, eu tenho pena de vocês. Dizendo que não foi Deus que inventou as armas nucleares e nem inventou a bomba de nêutron. Então, cuidado, ele disse. Eu já sei o que eu tenho que saber, eu não preciso mais de vocês. É a frase da música. Então ele diz com essas palavras: tudo tem seu começo, e se começa, um dia acaba. Eu tenho pena de vocês. A mesma coisa nós podemos dizer: se Jesus ressuscitou, então essa terra tem dono, e a morte tem solução. Nós ressuscitaremos também. Você terá vida de novo, a morte não vai poder vencer e acabar com a sua existência. O pecado não triunfou sobre os propósitos de Deus, pelo contrário, o pecado frustrou-se. E até mesmo o tentador será destruído antes de nós. Se vamos passar, a humanidade vai passar por um julgamento, Apocalipse diz que no momento do julgamento já não existirá mais nem o diabo, nem os seus assessores. Todos já terão sido lançados no lago de fogo, que foi feito para ele, não foi feito para homens. Mas é verdade que grande parte da humanidade será jogada lá, apesar de que o lago de fogo não foi feito para nós homens. Mas quem quis seguir o destino dos derrotados vai terminar lá. Então Jesus está aqui, nesses capítulos finais, antes da sua morte, instruindo os discípulos sobre a segunda vinda. E ele fala sobre a parábola das 10 virgens, dos talentos, faz o sermão profético em Mateus 24, preparando todos para dizer: olha, virão esses sinais, acontecerão essas coisas, mas vocês devem estar atentos e viver como se estivesse voltando o Senhor a qualquer instante. Não como se ele viesse daqui 100 anos, mas pensando que ele pode vir amanhã, que essa semana pode não acabar, e esse domingo pode não acabar. Porque o tempo terá um fim, esse será o fim dos tempos. Aí acaba tudo. Entramos na dimensão de Deus. Então, o que ele está nos advertindo é que nem todo mundo vai ter, todas as pessoas,
porque a tarefa que Deus deu a Jesus, ele cumpriu com propriedade. O que ele avisa é que não vai ser bom para todas as pessoas, mas para a criação em si, ela foi resgatada. Lembre-se, eu vou pedir aos irmãos que me ajudem com aquele versículo que resume a Bíblia, segundo alguns. Resume todo o propósito, toda a mensagem da Bíblia está resumido, que é João 3,16, que os irmãos sabem de cor. Então vou pedir que a igreja recite junto comigo, só para a gente perceber. Porque Deus amou para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha vida. Esse trecho deixa claro que Jesus amou o quê? O mundo. E ele veio para salvar o mundo. O que demonstra que Jesus não tem um amor por toda a humanidade. Isso não é bíblico, nem é neotestamentário. Jesus ama toda a humanidade. Não, de certa forma ele ama. Mas ele ama toda a sua criação. E a sua criação será salva da miséria em que ela está colocada, do caos. Leiam Romanos capítulo 8, Paulo diz que toda a criação geme a um só tempo, esperando serem revelados os filhos de Deus. Porque quando a criação vê os filhos de Deus subindo, e aí animais, tudo que você pensar que Deus criou, vai saber, chegou a nossa hora de sermos resgatados. Então é interessante que o crente olha para o céu esperando a vinda de Jesus, e a criação olha para os crentes. Porque a hora que eles começarem a subir, é sinal que acabou o cativeiro. Romanos capítulo 8, depois leia lá. Então ela geme a um só tempo, aguardando ansiosamente que sejam revelados os filhos de Deus. O que significa que Jesus cumpriu a missão. Deus amou o cosmos. É a palavra grega que está lá para mundo. Se Deus amou o cosmos, ele veio para salvar o cosmos. Esse cosmos precisa de uma humanidade para estar completa. Então, Jesus salva aqueles que creem. Ainda que a maior parte da humanidade permaneça na incredulidade, nenhum dos que Jesus veio para salvar se perdeu. Essa é a oração de Jesus em João 17. Então ninguém se perde dos que Jesus veio salvar. Então Jesus cumpriu cabalmente toda a sua missão. Ele salva alguns, e esses serão os homens que habitarão o novo céu e a nova terra. Esse é o propósito. Então Jesus vem narrando que devemos estar atentos, que devemos observar as coisas para nos preparar para a vinda. E agora ele vai fazer uma narrativa. Lá em João nós temos um outro tipo de narrativa que coincide com essa, mas os detalhes são diferentes, porque Jesus está sendo didático. Ele vai falar de humanidade como um rebanho, falando de uma coisa que o povo hebreu conhecia bem, que era o pastor. E o pastor separa os cabritos das ovelhas. Quando ele faz essa separação, é disso que Jesus vai agora falar, porque são diferentes e têm necessidades diferentes, ainda que talvez algum cabrito pense que seja ovelha, né? Como algum perdido pensa que está salvo e não está, se não se arrepender das suas faltas. Mas é interessante aqui então, que ele diz que quando vir o Filho do Homem, na sua majestade, agora ele vem como rei. Ele não vem como aquele menino que dormiu numa manjedoura. Manjedoura, querido, para você ver, as pessoas às vezes não sabem, usam a palavra, mas você já viu bebedouro? Bebedouro é aquele lugar que as pessoas vão para beber, que o gado vai beber também, né? Aquilo é chamado de bebedouro. O coxo, aquele tronco que é cortado e tal, e feito de forma a abrigar comida, é chamado de manjedoura, do verbo mangiare, né? Que é comer. Então, manjedoura é o lugar onde foi ali que Jesus foi colocado. Então ele veio como um homem simples, aliás, como um homem pobre. Trabalha e sustenta a sua família com seu trabalho, e depois, aos 30 anos, por volta dos 30 anos, Jesus deixa a sua família ao cuidado dos seus irmãos que já estão grandes. Jesus tinha 4 irmãos, 4 filhos de Maria e algumas irmãs, e eles ficariam responsáveis por cuidar de sua mãe e da família, e Jesus passa então a cuidar dos negócios do seu pai, que é Deus. Então, quando Jesus começa a fazer todo o seu trabalho, nós percebemos que a ênfase do ministério de Jesus está na sua morte e ressurreição. Porque quando Jesus morre, ele está sendo condenado por Deus
Ele permite que os seus inimigos o matem, porque morrendo Jesus, ele paga, ele que nunca pecou, está pagando por pecado de nós, que somos pecadores, e aí nos salva. Então agora Jesus está nos narrando como vai ser. Ainda que Jesus, por isso para ser didático, faz uma narrativa um tanto diferente nos detalhes de Apocalipse, na essência é a mesma coisa. Mas ele diz que quando vier o Filho do Homem, agora na sua majestade, e todos os anjos com ele, exército de anjos, quero lembrar os irmãos que um anjo desse destruiu o exército dos sírios, lá nos livros históricos da Bíblia. No livro de Reis, você encontra a narrativa que bastou um anjo para que mais de 300 mil soldados fossem derrotados. E Jesus vem com um exército de anjos. E aí, os anjos junto com ele, Jesus se sentará no trono da sua glória. Apocalipse nos conta a cor desse trono, diz que é o grande trono branco. Então, quando Jesus se assentar nesse trono para fazer o julgamento, todas as nações, verso 32, acompanha aí, todas serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à sua esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita. Olha as palavras que ele dirá. Vinde benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Então, nós vemos a referência que ao homem está preparado um reino. Para os homens ímpios e incrédulos, não há nada preparado. Porque ele vai dizer mais tarde que o lago de fogo está preparado para o diabo e seus anjos. Para os que creem, o céu. Como os homens que não creem e ficam no meio, os que aqueles não atendem à voz do Senhor, esses serão lançados no lago de fogo, onde já estão lá a besta, o falso profeta, o dragão, a antiga serpente, todos foram lançados lá. Então, esse é o grande julgamento. Não temos mais adversários. Agora temos só que prestar conta a Deus dos nossos atos. E ele diz, então, vinde benditos do meu Pai. Então, pessoas que Deus quer bem, que Deus fala bem delas. É isso que é a ideia de benditos de meu Pai. Pessoas que Deus tem boas palavras para eles. Entrem na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Então, o reino estava preparado para esses. Jesus explica, porque tive fome e me deste de comer. Tive sede e me deste de beber. Era forasteiro e me hospedaste. Estava nu e me vestiste. Enfermo e me visitaste. Preso e foste ver-me. Então, o que Jesus está dizendo? Que ele esteve nessas condições completamente inapropriadas, situações desconfortáveis. E esses que estão à sua direita foram lá consolá-lo. Como trataram bem o seu rei, é evidente que agora o seu rei vai tratar bem a outros. O que é interessante aqui, queridos, é que aqui está dizendo da tarefa que a igreja cumpriu. A igreja tem que estar com olhos especiais para aqueles que estão doentes, para aqueles que estão com fome, aqueles que têm sede, aqueles que estão forasteiros e não têm onde dormir para hospedá-los, aqueles que estavam nu, e todos esses, o que estava preso. Interessante. O preso tem que ter um cuidado da igreja. Segundo as palavras de Jesus, nosso cuidado, a igreja 1, tem que cuidar disso. É interessante que a igreja 2 é uma tentativa de inventar uma igreja onde Jesus e a Bíblia não são relevantes, mas, para não ser tão agressivo, para ser um pouco mais realista conosco, nós podemos reduzir o cristianismo a uma religião, e se eu fizer isso, eu consigo ter uma igreja sem amor. Porque a palavra central aqui é amor. As pessoas tiveram pena, tanto que elas não tinham consciência de que estavam fazendo a Jesus. Não é isso que diz o texto? Eles não sabiam, mas eles não queriam ver aquelas pessoas penando. O presidiário achando que estava isolado. E eu quero lembrar aqui, irmãos, uma das pessoas que serve de exemplo para o cristianismo é admirável. A igreja metodista foi fundada por 2 avivalistas ingleses, na verdade 3.
Um deles era congregacional e voltou para a sua igreja. Eles fizeram um grande movimento na Inglaterra. O que voltou para a igreja congregacional e foi bem aceito foi o grande pregador George Whitefield. Mas os outros não conseguiram voltar para a igreja batista, que era a igreja deles, então eles fundaram a igreja metodista, que eram os irmãos John Wesley e Carlos Wesley. A igreja metodista surgiu porque eles tinham um método de estudo da Bíblia nas casas, por isso se chama metodista, e criaram um movimento que mexeu com toda a Inglaterra. Mas os batistas fecharam a porta para John Wesley e para Carlos Wesley. Mas o que eu quero contar aos irmãos é uma história interessante. Que Carlos Wesley, numa certa oportunidade, tendo seu coração comovido com aqueles ingleses prisioneiros, bandidos, que estavam condenados à pena de morte, Carlos Wesley, graças ao seu grande prestígio, consegue uma permissão do dono da prisão para passar a noite. E, em vez de dormir, que todos nós precisamos do sono, em vez de dormir, ele passa a noite na cadeia com os prisioneiros, preso, como se fosse um prisioneiro, e prega a palavra de Deus para aqueles que estavam no corredor da morte. E o que os ingleses contam é que nunca se viu um número tão grande de condenados à morte serem batizados. Eles se converteram com a pregação de Wesley. Estavam prestes a encontrar com Jesus pela morte e serem condenados e enviados ao inferno. Por isso, Carlos Wesley, irmão de John Wesley, mais propriamente o nome dele era Charles, né? Charles Wesley então vai e passa a noite pregando. E esses homens então são batizados, convertidos e batizados, e vão realmente para a pena de morte. Mas eles foram alegres, cantando hinos, porque agora eles não estavam indo para o inferno, eles iam ver Jesus face a face. O cuidado com os presos, por mais culpados que eles sejam, eu e você somos culpados também. Se não daqueles crimes, de outros. Eu não vejo diferença entre transgredir a palavra de Deus e transgredir as leis do nosso país. O meu país pode permitir certas coisas que a palavra de Deus me proíbe. Aliás, a palavra de Deus vem até disciplinar meu próprio pensamento. E por essa razão, queridos, não podemos imaginar que poderíamos criar uma igreja sem amor. Porque aí ela deixa de ser igreja. Repetindo a frase daquele conhecido pastor meu argentino, que dizia que o reino de Deus tem um oxigênio que mantém o reino de Deus vivo. O oxigênio se chama amor. Quem não respira isso já perdeu a noção do que é igreja. Então, a igreja tem que estar preocupada, os projetos da igreja, o orçamento da igreja, tem que tudo prestigiar esse tipo de trabalho. Porque senão eu estou dando uma profissão de fé, com o tipo de religião, com o tipo de constituição que eu tenho, uma profissão de fé de que o amor é desnecessário e o amor não é primordial. Bom, se o dono da igreja, o fundador da igreja, que é Jesus, está dizendo para eu amar esses desvalidos, esses que não tem quem olhe por eles, eu preciso olhar, então é evidente que essa é a tarefa da igreja. A igreja não foi instituída, a igreja não foi instituída para cuidar de si mesmo, para cuidar de nós mesmos. Porque nós temos quem cuide de nós. Quem cuida de você é Deus. Então pode se soltar e mergulhar nessa obra de cuidar dos outros. Porque de você Deus já cuida. Ama teu próximo como a ti mesmo. O apóstolo Paulo diz que se eu tivesse o dom de falar todas as línguas, até as línguas dos anjos, e não tivesse amor, não passaria de um metal que está fazendo barulho. Parece estar vivo. Vocês já viram um sino vibrando? Né? Talvez uma comparação aí que nós podemos fazer dos sinos, que ele fica vibrando. Parece que ele está vivo, porque ele se move. Mas assim que o som para, ele fica morto de novo. Paulo está dizendo que sem amor, nada aproveitável, nada sou. O amor é que é a essência, e aqui Jesus, da mesma forma, está dizendo que é isso que vai ser cobrado. Vai ser cobrado se amamos a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. E é por essa razão que devemos estar atentos para não participarmos da formação e da fundação da Igreja 2, porque ela é rebelde.
ela se insurge contra a palavra de Deus, contra o amor ao próximo, estamos matando a nossa essência. A igreja 2, ela pode existir de uma forma, estar silenciosamente tomando conta da sua vida sem você perceber. E aí pode parecer que você está entre as ovelhas e você descobrir que está entre os cabritos. Porque onde está a essência de ser igreja? O mundo é um mundo perverso. A igreja de Deus é santa. O mundo cria todas as formas de opressão. Os governos do mundo oprimem, dominam, controlam as pessoas. Todo mundo quer controlar. Todo mundo está brigando pelo controle. E assim, o nosso projeto de nação brasileira pode ir para o ralo meramente por essa razão. Porque os homens estão mais preocupados em estabelecer seu próprio poder. E assim não é diferente com a Igreja 2. A Igreja 2, ela pode funcionar da seguinte forma. Você, primeira coisa, escolha um pastor. Depois de escolhido o pastor, atribua a ele toda a santidade que você devia ter, ele vai ter que ter. Então, no dia da vinda de Jesus, diga a Deus, fala assim, realmente eu não visitei ninguém que estava enfermo, eu não visitei ninguém, porque o meu pastor não visitou. Eu paguei ele para fazer isso, e ele não fez. Você acha que essa desculpa vai funcionar para Deus? Ele vai pedir conta do amor que você tem. Você não pode pagar alguém para amar no seu lugar. A Terra 2 faz isso. A mãe vai trabalhar porque o trabalho de casa é desprezível. Trabalho de casa é desonroso. Mulher, diz o século XX e o século XXI, não nasceu para ser escrava. Portanto, a mulher vai trabalhar e ganhar o seu próprio dinheiro. E aí os filhos, ela vai pagar alguém para cuidar dos filhos, para amar seus filhos. Vejam que tudo trabalha em torno da terceirização, de eu passar as minhas tarefas para outro, e no dia do juízo vou ser cobrado pessoalmente. Então, bem-vindo, benditos do meu Pai, eu tive fome e vocês me deram de comer. Mas, Senhor, quando foi que eu fiz isso? Eu não me lembro de ter encontrado o Senhor com fome. E aí Jesus responde, quando você fez a um dos meus pequeninos, era a mim que você estava fazendo. Vejam, do verso 41 em diante, diz, então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda, apartai-vos de mim, malditos. Prestem atenção aqui, para o fogo eterno preparado para quem? Para o diabo e seus anjos. Não era para nós. Mas os homens entraram nesse estado de exceção, sendo criaturas de Deus, rejeitaram a Deus, não ouviram a palavra de Deus, não se submeteram a Deus, e não se submetendo, eles ficaram sem lugar. Daí serão lançados para um lugar que não era para eles, mas era para o diabo e seus anjos. Para o homem foi feito o descanso que o Pai nos preparou, o reino do Pai. Então, você vai ser lançado, diz aqui para o ímpio, para o fogo eterno. Porque tive fome e não me deste de comer. Tive sede de beber. Sendo forasteiro, não me hospedaste. Estando nu, não me vestiste. Achando-me enfermo e preso, não foste ver-me. E eles perguntarão, Senhor, quando nós te vimos com fome, com sede, forasteiro, nu, enfermo ou preso, e não te assistimos? Então lhes responderá, em verdade vos digo, que sempre que o deixaste de fazer a um destes mais pequeninos, a mim o deixaste de fazer. Irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Queridos, são palavras de Jesus. Ele já está antecipando por amor a você que tipo de exigência ele vai fazer. Ama a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Quem Deus puser na sua vida, cuida dele. Mas e se Deus puser no meu caminho o meu inimigo? Está na Bíblia, ama teu inimigo e cuida dele. Se ele tiver fome, não é isso que Paulo falou? Paulo escreve em Romanos 12. Se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se ele tiver sede, dá-lhe de beber. Pagai o mal com o bem. Então, a Bíblia me manda amar até o meu inimigo. Isso é que faz o cristianismo distintivo de todos os outros. Porque no islamismo se diz assim, os nossos, os que confessam a Alá, serão preservados.
Quem não é da nossa religião, a gente mata. São os infiéis. Assim que eles chamam. Você não vai encontrar nenhuma religião que ensine isso, mas o nosso mestre ensinou. Que até o inimigo você alimenta e cuida. Por quê? Porque você sabe que vai encontrar com Deus. Não vai demorar muito tempo, ou nós iremos encontrar com Ele, ou Ele virá na sua segunda vinda. Isso é claro nas Escrituras. E é interessante a Bíblia chamá-lo de rei, porque estamos estudando reis na escola dominical. E descobrimos um fato interessante, que todo rei foi falho. Todo rei ficou aquém do que devia. O melhor rei, e não conheço outro melhor do que ele, foi Davi. Ninguém pareceu mais com Jesus na sua conduta, na sua vida, do que Davi. E mesmo assim a Bíblia narra pecados horríveis de Davi. Por que a Bíblia faz isso? Para nos mostrar que ninguém vai substituir a santidade que cada um tem que ter. E ninguém pode ocupar esse lugar de rei, eles são só figuras, estão ocupando provisoriamente, porque logo virá o verdadeiro rei. Logo os brasileiros descobrirão que vivemos numa monarquia. O que é monarquia? É o governo de um só, não eleito, mas escolhido por Deus. Era a crença medieval, que todo rei estava no trono porque Deus o escolheu, pois eles são figuras de Jesus. Assim como os pastores são figuras de Jesus, nenhum vai caber dentro do que nós precisamos. Mas o nosso Senhor Jesus está presente. Nenhum rei, nenhum pastor, nenhum profeta conseguiu chegar ao status que Jesus tem. A propriedade e a eficiência de Jesus são inquestionáveis. Ele fez tudo perfeito. E aqui ele está dizendo exatamente que o rei virá. O rei que nós sempre sonhamos. E que é o pesadelo de alguns, porque ele vai estabelecer justiça. Ele vai pôr quem é corrupto. Vai pôr quem desviou verba no calabouço eterno. E aí algumas pessoas podem, e eu quero dizer essas palavras para a gente poder encerrar. Algumas pessoas pensam que não tem inferno esperando por eles. Aliás, foi a proposta de um compositor lá da década de 70, dizendo que era melhor imaginar uma terra em que não houvesse céu acima de nós, nem inferno abaixo de nós. Bom, pode imaginar o quanto você quiser. Como eu posso imaginar que eu não estou vendo vocês, mas é só imaginação, vocês continuam aí. Então, a realidade não pode ser apagada. E o que é, na verdade, a proposta que o Senhor nos faz é que nós pensemos, não imaginemos uma terra sem punição. Mas eu quero falar a respeito do inferno, lembrando as palavras do grande C.S. Lewis, escritor. Ele não era pastor, mas ele era um escritor muito eficiente no seu trabalho, conhecidíssimo na Inglaterra, com status. C.S. Lewis é dos maiores escritores que os ingleses conhecem, e olha que eles gostam de literatura. E C.S. Lewis ocupa o lugar mais ou menos que Monteiro Lobato e Jorge Amado ocupam no Brasil, de serem considerados dos grandes escritores. Assim, C.S. Lewis está entre os clássicos ingleses. Foi inspirado nas obras de C.S. Lewis que a gente tem o Harry Potter, por exemplo. Tanto que ele influenciou o Harry Potter, quem escreveu em 7 episódios, por causa dos 7 livros dos Contos de Nárnia. A escritora disse isso, porque ela era fã de C.S. Lewis. C.S. Lewis, então, como escritor cristão, propõe o seguinte: tá certo, você não quer falar do inferno? Não vamos falar então do fogo que arde eternamente, que queima a nossa carne, que nunca morre e tal. Deixa eu só te lembrar aqui que é o inferno. O inferno é ser esquecido pelo Deus que sabe todas as coisas. Jesus disse: eu vos direi, jamais vos conheci. Deus que sabe todas as coisas vai te desconhecer. E ser banido da presença daquele que está em todo lugar. Então as pessoas acham que não devem temer o inferno. Eu fico preocupado principalmente com a nossa consciência. Você imagina você receber a consciência de Deus, olhar para os seus pecados e ver o quanto você errou? Você vai sofrer terrivelmente.
E você pode pensar, isso não dói. Bom, você acha que a consciência não dói tanto? É uma dorzinha que a gente toma um comprimido e passa? Deixa eu só usar essa ilustração. Uma das piores torturas que inventaram, eu ri quando falaram isso para mim. Eles prendem uma pessoa na cadeira, viram a cabeça para cima e deixam uma gotinha d'água e caindo na cabeça. Esse é o tipo de tortura que qualquer um de nós, eu prefiro isso do que ter minhas unhas arrancadas e tudo mais. Você não sabe o que é isso. Dizem os que passaram por essa tortura que com o tempo aquela gotinha vai doendo e vai fazendo um barulho tão ensurdecedor que quem está preso na cadeira implora para ser tirado dali. Porque aquela pequena gotinha pingando, pingando sem parar, no mesmo intervalo de tempo, é uma das piores torturas que o homem pode sofrer. Imagine você a eternidade lembrando dos pecados que não foram lavados no sangue de Cristo. Porque simplesmente não quisemos fazer de Jesus nosso Senhor e nosso Rei. Porque é exatamente isso que nós temos aqui. Ele virá como Rei e há de julgar. Então repense sua vida, refaça a sua agenda, redistribua as suas atividades da semana e inclua o preso, inclua os desvalidos, porque a Igreja 2 não vai te livrar de coisa nenhuma. Ela não existe. Só existe uma igreja, que é a do Senhor Jesus e que pratica essas obras. Deus está fazendo bem na terra e Ele faz bem através da sua igreja. Se alguém acha que pode ter uma relação com Deus, uma aliança com Deus sem igreja, precisa ler mais as Escrituras. Porque tudo que temos, até a Bíblia, é fruto da igreja. Quem vocês acham que sustentou João Ferreira de Almeida para traduzir a sua Bíblia para o português? Você acha que foi ele mesmo? Foi alguma família rica? Foi a Igreja Reformada Holandesa, que bancou João Ferreira de Almeida lá no final dos anos 1600, para que você tivesse uma Bíblia em português, que é praticamente unanimidade no nosso país. Quem no Brasil não lê a revista e atualizada, lê a revista corrigida, que é a preferida dos pentecostais. Mas vai estar... Por que João Ferreira de Almeida traduziu? Porque, do contrário, nós teríamos que ler no hebraico e no grego, o que é bastante complicado. Tudo o que você tem foi a igreja que fez. Até a sociedade brasileira, que respeita mulher e criança, prevê crimes para quem abusar ou torturar crianças e mulheres. Isso é princípio cristão. Isso não foi o mundo que ensinou, foi o cristianismo que trouxe e a reforma reavivou. Tudo que nós temos é resultado da igreja e Deus trabalha pela sua igreja. Então, se você quer ser cristão sem igreja, cuidado. Cuidado, porque Jesus vai te pedir conta disso também. Se você ler Efésios capítulo 1, diz que Deus sujeitou todas as coisas debaixo dos pés de Jesus. E para sujeitar tudo aos pés de Jesus, Efésios capítulo 1, Deus o deu à igreja. Então Jesus sempre vincula. Aquele que crer e for batizado será salvo. Portanto, queridos, essa igreja, não podemos entrar nela para transformá-la naquilo que nós preferimos. Temos que entrar, consultar o Senhor e dizer para Ele o que o Senhor quer que nós façamos. E você vai ter textos como esse, dizendo que os nossos projetos têm que privilegiar os desvalidos e oprimidos, porque essa é a tarefa da igreja, principalmente evangelizá-los, testemunhar de Jesus a eles. Anunciai entre as nações, diz o Salmo 96, a sua glória, e entre todos os povos, proclamai dia após dia a sua salvação, ou o seu Jesus, conforme o Salmo 96 nos diz. Que Deus nos abençoe. Vamos orar ao Senhor.